Se preparando para visitar a China? A viagem já começa aqui. Nossa aula de hoje é fundamental para compreender a China atual e entender o que você vai ver por lá, independente do seu roteiro. Essa é uma visão geral do impressionante Reino do Meio. Uhum. Esse é mais que um nome oficial desde 1912. É um conceito que reflete a crença milenar de que os imperadores governavam o centro absoluto do mundo. Historicamente, os chineses viam tudo além das suas fronteiras naturais como um mundo bárbaro, não tendo interesse em entender o exterior, até que o choque cultural foi inevitável. Esse isolamento começou a ruir em 1793, quando o embaixador britânico George Macartney se recusou a realizar o ato de ajoelhar-se, tocar a testa no chão perante o imperador. Esse gesto de desafio marcou o início de uma colisão entre a tradição imperial chinesa e a expansão colonial europeia que mudaria o curso da história. Tanto que o século XIX é lembrado na China como o século da humilhação, um período que permanece gravado na memória coletiva e é essencial para entender o nacionalismo de hoje. Já tinha ouvido falar? Ah, então senta que lá vem a história da China. Não é difícil de imaginar que os produtos chineses daquela época invadiram os mercados internacionais e fizeram maior sucesso. Se a história não se repete, com certeza ela rima. Aí, a Grã-Bretanha, que naquela época era uma potência sem igual, buscando equilibrar o déficit comercial causado pela compra excessiva de chá, de seda, inundou o mercado chinês de volta com o quê? Com ópio, vindo da Índia, numa triangulação que só dava lucro para a própria Grã-Bretanha. Isso gerou uma epidemia de vício devastadora. Quando a China disse não e confiscou 1.400 toneladas da droga, os britânicos responderam com navios de guerra e venceram a tal Primeira Guerra do Ópio, forçando a cessão de Hong Kong num tratado. Parece coisa de seriado Narcos, mas é a vida real. E por falar em realeza, houve essa fofoca cabeluda. Um detalhe irônico: no Palácio de Verão em Pequim, dizem que a imperatriz viúva Titi, que governou nas sombras por quase meio século, desviou fundos que deveriam modernizar a Marinha Chinesa para construir um enorme barco de mármore ornamental no lago do palácio. Enquanto o Japão se modernizava rapidamente, Shiji via a industrialização como um gasto desnecessário, tornando o barco de mármore um símbolo artístico dessa estagnação militar que levaria à queda da dinastia Qing. Essa resistência à modernidade culminou na Rebelião dos Boxers, em 1900, um movimento místico que acreditava que as artes marciais poderiam deter as balas dos demônios estrangeiros. Corajoso, mas ineficiente. Hoje, eles são lembrados como heróis e existem relíquias nos museus, as suas vestimentas. O mundo é mais impressionante que as fantasias. A transição do Império para a República foi dramática e centrada na figura trágica de Puyi, o último imperador, que subiu ao trono com apenas 2 anos e foi forçado a abdicar aos 6, em 1912. Ele é o tema do filme O Último Imperador, de 1987, dirigido por Bernardo Bertolucci. Assiste antes de viajar. Na Cidade Proibida, vocês vão caminhar não só pelo cenário do filme, mas também onde o próprio sistema dinástico de 2.000 anos chegou ao fim para dar lugar à ditadura de Yuan Shikai e ao caos dos senhores da guerra. Foi nesse vácuo de poder que surgiram as ideias de Sun Yat-sen, que sonhava com uma república de estilo ocidental baseada no nacionalismo e na modernização. Nessas horas é que é bom estudar a história das religiões. Uhum. É fascinante notar como que o confucionismo, com a sua ênfase na harmonia social, na obediência absoluta ao superior, pavimentou o caminho para a aceitação do marxismo e do comunismo décadas depois, já que ambas as visões priorizavam o coletivo sobre o indivíduo. Já ouviu falar dos ensinamentos de Confúcio? Tem vídeo sobre ele, depois olha lá.
O Japão, que interpretou Confúcio à sua maneira, aproveitou o caos da Guerra Civil Chinesa e invadiu o país na década de 1930, e isso tudo culminou no terrível, horroroso massacre de Nanquim, onde centenas de milhares de civis foram brutalmente assassinados. Existem filmes, documentários sobre isso em diferentes plataformas. É muito triste, mas é importante saber. Essa ferida histórica é o motivo pelo qual o sentimento anti-japonês ainda é uma força latente na cultura popular chinesa, que vocês vão perceber mesmo nas conversas casuais. Então, aconteça o que acontecer, não chama o chinês de japonês. É pior do que chamar brasileiro de argentino. Bom, com isso claro, agora vamos falar dessa longa marcha do poder, de Mao Tse-tung até Xi Jinping. A sequência política da China moderna começa mesmo no dia 1º de outubro de 1949, como Mao Tse-tung proclamou a fundação da República Popular na China, na famosa Praça da Paz Celestial. Mao Tse-tung herdou um país devastado pela guerra, mergulhado na pobreza absoluta. E a sua visão era transformar a China em um farol do comunismo por meio de campanhas de mobilização de massa. Nessa história, há dois momentos críticos. O grande salto adiante, que foi uma tentativa de industrialização forçada, que resultou numa fome devastadora, e a Revolução Cultural, que foi um ataque direto aos quatro velhos: as velhas ideias, a velha cultura, os velhos costumes e os velhos hábitos. Para quem ama arte, esse é um período doloroso, pois muitos templos, locais históricos foram destruídos em nome de uma pureza ideológica. Mao Tse-tung é até hoje uma figura reverenciada por ter unificado o país. Apesar dos erros catastróficos que custaram milhões de vidas, a gente sabe que ninguém é bom nem mal por completo. Depois da morte de Mao, em 1976, a gente tem Deng Xiaoping, que emergiu como líder supremo, e esse Xiaoping foi o grande responsável pela virada pragmática da China. Ele abandonou muitos dogmas comunistas e abraçou os princípios de livre comércio, com a reforma política que eles chamavam de reforma e abertura. Foi Deng quem cunhou uma frase famosa que era: "Não importa se o gato é preto ou branco, desde que casse o rato", sinalizando justamente essa ideia de progresso econômico, que era a prioridade sobre qualquer tipo de ideologia. Foi nessa era que as grandes cidades, como Xangai, começaram as suas transformações e viraram essas metrópoles futuristas, e que foram criadas as zonas econômicas especiais. É por isso que a gente tem um monte de coisa em casa escrito Made in China. No entanto, Deng deixou claro que as reformas econômicas não significavam abertura política, nem liberdade de expressão. Foi isso que levou à repressão dos protestos na Praça da Paz Celestial, aquela mesma em 1989, que foi o massacre, que foi muito forte. Bom, depois do Deng, ele foi sucedido por Jiang Zemin, que aprofundou a integração da China na economia global. Foi nessa época que o país entrou na Organização Mundial do Comércio, a OMC, foi em 2001. E a política do Jiang Zemin era de agarrar o grande e soltar o pequeno. Por isso que ele consolidou o controle estatal sobre setores estratégicos, enquanto as pequenas empresas podiam sim ser privatizadas. Depois veio o Jintao, que buscou equilibrar o crescimento econômico com as preocupações sociais, como a desigualdade de renda e a degradação ambiental. Então, em 2012, Xi Jinping, um filho de herói revolucionário, assumiu o poder. Filho de quem? Senta, que lá vem a história da família do Xi Jinping. Mas antes de começar a fofoca, a gente precisa entender o que foi a Grande Marcha. Não foi apenas um movimento militar, mas foi um mito de fundação dessa nova China.
Em 1934, as forças nacionalistas, aquela que eu estava te contando que existia logo que a dinastia dos imperadores foi desfeita, então, essas forças nacionalistas lançaram campanhas pesadas para aniquilar as bases comunistas. Encurralados diante da possível aniquilação, cerca de 115.000 pessoas, entre soldados e civis, decidiram abandonar a base e partir para o noroeste remoto. Foi uma retirada de um ano, cobrindo aproximadamente 12.000 quilômetros a pé. Eles atravessaram algumas das geografias mais inóspitas do mundo: montanhas nevadas, pântanos traiçoeiros, desfiladeiros profundos, desertos áridos, tudo de difícil que você pode pensar. Foi um período de sofrimento indescritível, marcado por 15 grandes batalhas, fome, doença, e daqueles 115.000 que partiram, cerca de apenas 15.000 sobreviveram para chegar a Shanxi, onde a família do Xi Jinping recebeu esses sobreviventes, que se tornaram os titãs da revolução. Então a marcha consolidou a liderança absoluta do Mao Tse-tung sobre o partido. A história do pai do Xi Jinping, que chama Xi Zhongzhun, começa aí. A família é da cidade onde a marcha chega. E é uma lição sobre a resiliência e a complexidade dessas elites chinesas. O Xi, pai, foi um veterano revolucionário e um membro do Exército Vermelho. Primeiro, eu preciso explicar isso. O sobrenome geralmente vem antes do nome. Então, Xi Jinping é filho de Xi Zhongzhun, ok? Então, por isso que eu vou falar do Xi pai aqui. Ele, Xi pai, foi realmente companheiro de armas do Mao Zedong durante a Guerra Civil. Pegou aí como é que funciona o nome e sobrenome? Beleza. Então, esse Xi pai é considerado um dos fundadores da China comunista. Mesmo com todo esse prestígio, nos anos 60, no meio daquelas brigas internas do partido, ele foi acusado de atividades antipartido, destituído dos seus cargos, submetido a situações humilhantes em reuniões públicas com a sua família, com o jovem Xi Jinping misturado naquilo, e durante a Revolução Cultural, a família foi dispersada, foi cada um por um lado. Enquanto o pai estava preso ou sob vigilância, Xi Jinping foi enviado para trabalhar no campo, em Shanxi, ironicamente, perto de onde a Grande Marcha terminou, vivendo em condições rudimentares por vários anos. Depois da morte de Mao, Xi, pai, foi reabilitado pelo Deng Xiaoping e ele desempenhou um papel importante na criação daquelas primeiras zonas econômicas especiais que abriram a China para o mercado global? Essa. Agora, por que que isso é importante para a sua viagem? Por quê? Quando você estiver caminhando pela Praça da Paz Celestial, ou quando você estiver visitando os monumentos em Pequim, em Xi'an, e você vê todos aqueles cartazes com os rostos desses líderes, você precisa entender que eles não são apenas figuras políticas, eles são herdeiros desse trauma e desse triunfo. A trajetória do pai do Xi Jinping explica essa obsessão do atual governo com estabilidade e ordem. Tanto que hoje o Xi Jinping é o líder mais poderoso da China desde a época do Mao Zedong. A sua visão central é a ideia de o sonho chinês, que busca o rejuvenescimento da nação e a consolidação da China como uma superpotência global. Sob Xi Jinping, a China viu uma centralização do poder sem precedentes. Com a luta contra a corrupção, ele lançou uma série de campanhas massivas que atingiu tanto os tigres, que são os altos oficiais, quanto as moscas, que são os pequenos burocratas. Ele definiu um poder vitalício para si mesmo, porque em 2018, Xi Jinping removeu os limites de mandato presidencial, o que lhe permite, nem que seja teoricamente, governar ao infinito. E fez uma vigilância digital aonde, se você prestar atenção, você vai ver a onipresença de câmeras.
A China possui 700 milhões de câmeras de vigilância e implementou um sistema de crédito social para monitorar a conduta dos cidadãos. Essa sequência política explica por que a China hoje é uma mistura única de nacionalismo fervoroso, capitalismo de Estado e tecnologia de ponta, uma nação orgulhosa de si mesma. E agora, umas dicas práticas finais. Como a China de Xi Jinping é altamente digitalizada, o uso de dinheiro vivo é quase nulo. Melhor você garantir seu aplicativo de pagamento que esteja funcionando para você poder participar dessa economia socialista de mercado em tempo real. Outra coisa, é bom estar sempre com o passaporte na bolsa, porque ele pode ser exigido para entrar nos museus, nas atrações e até para comprar passagem de trem de alta velocidade, precisa do passaporte. E uma coisa que parece boba, mas faz diferença. Ao dar ou receber qualquer coisa, mesmo que seja um ticket, use as duas mãos como um sinal de reverência. Aliás, para encerrar esse mini curso pré-embarque, nós precisamos falar de um conceito de etiqueta que é muito importante, que é o "tiu lian", que se traduz literalmente como perder a face. A estética na China não está apenas nos objetos, mas também na harmonia das interações humanas. Diferente da nossa cultura ocidental, que é moldada no individualismo, a sociedade chinesa é profundamente coletivista. Para um chinês, a face é um status pessoal, a sua reputação e a sua dignidade que ele projeta para o mundo. É isso que nós estamos chamando de face. Então, perder a face é sofrer uma humilhação pública, o que danifica não apenas o indivíduo, mas também a sua família, a sua organização, a sua empresa. Como isso vai afetar a sua viagem? Bom, você precisa ter em mente que crítica pública é um tabu. Principalmente em cidades grandes, se você precisar reclamar de um serviço no hotel, no restaurante, nunca faça isso de forma ríspida na frente das outras pessoas. Criticar alguém publicamente causa uma angústia profunda e é visto como um ato de agressividade desnecessária. O ideal é resolver qualquer impasse de forma privada e calma, porque o controle das emoções é importantíssimo. Vocês vão notar que a harmonia social é buscada acima de tudo. Gritar, demonstrar raiva extrema em público não é legal. Manter a serenidade é sinal de autoeducação. Li mal. E o ritual da humildade. A humildade é uma virtude central para o povo chinês. Se alguém elogiar o seu conhecimento, por exemplo, sobre as coisas que você aprendeu aqui, a resposta culturalmente esperada não é um simples obrigado, mas uma negação modesta. Você vai dizer: não, não, imagina, não é nada, imagina, tem muito que aprender, sabe? Aceitar um elogio assim de cara com facilidade é interpretado como falta de modéstia e vai afetar a sua face. E quando você estiver fazendo negociação no mercado, durante as compras, nesses mercados populares, a barganha é esperada. Mas se o vendedor fizer um monte de expressão facial, como se estivesse se sentindo insultado pelo preço baixo que você ofereceu num produto, por exemplo, não se sinta culpada, isso faz parte do jogo social da negociação. É outro caso. O segredo é manter o sorriso, manter a polidez durante todo o processo. Entendendo essa noção de face é entender também que na China a verdade muitas vezes é dita de forma indireta para preservar os sentimentos alheios e a paz social. Ao respeitar a face de cada pessoa que vocês encontrarem, do guia que vai te receber ao vendedor de chá, vocês vão estar sendo mais do que turista, mas sim convidados que compreendem essa alma do reino do meio. E o Brasil vai estar muito bem representado na sua pessoa. Eu desejo muito sucesso nessa sua jornada que vai ser inesquecível por essa civilização de 5.000 anos que está decidida a dominar o século XXI. Boa viagem!